Esse ano de 2025 realmente foi um ano muito atribulado. Muitas transformações, muitas surpresas, mas, ao mesmo tempo, nós temos muita informação para dar para você no Lockcast para que você possa ter um pouco mais de previsibilidade no seu negócio e usar essas informações para ajudar a fazer o seu planejamento estratégico. Para dar toda essa salada de sopa de letrinhas aí e para dar todas as informações necessárias, eu vou conversar com o meu amigo Sérgio Guerra, que é economista, vai dar uma visão macroeconômica para nós. E eu estou aqui também com o nosso grande Paulo Esteves, presidente da Nalox, CEO da Nest Rental, e ele vai também dar um panorama muito amplo do mercado da locação de 2025 e o que a gente vai ter à frente aí, inclusive com a reforma tributária para 2026. Então, senta aí, que o último Lockcast de 2025 está começando. Meus caros amigos locadores e locadoras de Minas Gerais e de todo o Brasil, sejam muito bem-vindos ao último Lockcast do ano de 2025, dessa vez gravando diretamente do estúdio da Somcast, aqui em São Paulo, porque eu estou com dois ilustres convidados aqui para ajudar a gente a ter uma análise mais aprofundada do ano de 2025, tanto do cenário macroeconômico, tanto do cenário da locação do nosso rental. Eu falo aqui e tenho o prazer de receber o meu grande amigo Sérgio Guerra, economista. Sérgio, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Sérgio, fala um pouquinho do seu currículo para o pessoal que está nos ouvindo aqui agora e nos assistindo, só para eles entenderem qual que é o seu gabarito aqui para poder nos fornecer todas essas informações necessárias para a gente entender esse ambiente econômico do Brasil, porque não é nada tranquilo, né? Mas pelo menos a gente tem uma pessoa preparada igual você para estar sentado na mesa com a gente. Pois não, eu sou economista administrador, tenho mais de 30 anos de experiência, estudei aqui no Brasil, estudei fora também, fiz doutorado em economia na UCLA. E trabalhei aqui no Brasil no mercado financeiro, em algumas instituições, também com pesquisa, com defesa de interesse na Federação das Indústrias de Minas Gerais. E também dei aulas, desde a década de 90, muita aula de economia e administração, contabilidade. É isso que eu tenho feito. Mais recentemente eu estou numa gestora, chama-se Hemisfério Sul Investimentos, uma gestora que investe em ativos de real estate, crédito, ativos imobiliários e de crédito, né, com uma perspectiva de longo prazo. Então, você tem uma expertise muito grande do mercado imobiliário e da construção civil também, né? Um pouco, Um pouco só? É o dia a dia lá. É o dia a dia, né? É o que vocês mais lidam lá na HSI, né? A HSI, ela começou há 20 anos atrás, mais ou menos, e sempre focada em ativos imobiliários. De 10 anos para cá, um pouco mais de 10 anos, a gente começou também a investir em ativos de crédito. E tem crédito para o setor imobiliário, mas crédito em geral também. A gente gosta muito de investir em empresas que podem mudar de patamar. Um caso clássico do nosso investimento foi a Hamburgueria Madeiro, que saiu de uma hamburgueria local no Paraná para um grande player nacional, né, com o capital da HSI. Bacana, muito bom. Parabéns pelo trabalho, viu? Daqui a pouco nós vamos começar a conversar, mas antes eu quero trazer de volta aqui e dar as boas-vindas novamente ao meu grande amigo Paulo Esteves também, presidente da Nalox, CEO da Nest Rental, que é o cara do rental no Brasil, o cara que sabe tudo de rental desse mercado. Paulo, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade da gente falar mais sobre o nosso segmento de locação. Nós estamos liderando já há 2 anos a Analoc, que é uma entidade agregadora dos sindicatos patronais e das entidades civis que tem como associados as empresas de locação, praticamente todos os estados brasileiros. E o nosso desafio
é, primeiro, valorizar um segmento que é pouco estruturado, porque nós estamos falando de um segmento de mais de 50 mil empresas, com faturamento superior a 50, 55 bilhões anuais. Nós temos desde empresas com empreendedores do Simples Nacional para empresas de capital aberto. E a nossa missão aqui é valorizar esse segmento. Então, nós temos já desenvolvido, nesses últimos 10 anos, um seminário muito importante, que é o seminário Valorização do Rental. Já há um pouco mais de 3 anos, nós temos a feira Analoc Rental Show, que no ano que vem já está na 4ª edição. Começamos em Curitiba, passamos pelo Rio, por Belo Horizonte esse ano, e o próximo ano será no início de julho em São Paulo, no Expo Center Norte. Como missão nossa dessa gestão, nós vamos lançar no início de março, ou durante o mês de março, a primeira pesquisa do segmento de rental do Brasil, em que nós vamos trazer os números desse mercado tão significativos, importantes e pouco conhecido de todos os stakeholders. Nós temos um negócio de aplicação intensiva de capital, um negócio extremamente resiliente e com rentabilidades altas, mas acaba que o potencial do segmento não é explorado por basicamente problemas de gestão, problemas de pouco conhecimento de todos da dinâmica desse mercado. Então, essa é mais uma oportunidade da gente falar aqui com o LocCast, que foi uma excelente iniciativa. Iniciativa, aliás, que nós copiamos, né? Nós copiamos o LocCast, temos o Conexão Rental. Que é, por sinal, se você não assiste, assista, porque o Paulo já gravou 21 programas. Esse ano tivemos 21 episódios. Muito bom. Temos um canal de YouTube e um grande desafio nosso é que nós temos uma quantidade absurda de views, mas poucas inscrições. Então aproveito aqui para o LocCast, se inscrevam. Né? Não se inscreva só no YouTube do Sindilec, se inscreva no YouTube da Analoc para você acompanhar o Conexão Rental. Tem um canal específico. Tem um canal específico. Então você procura lá no YouTube Conexão Rental, faça sua inscrição e assista todos os vídeos. Você que é locador, é um conteúdo imperdível. E também aproveito aqui, não poderia deixar de falar do trabalho desenvolvido no Sindilec de Minas, principalmente do Alan, que já está há muito tempo aí, um grande conselheiro, um grande conhecedor do mercado. Eu tenho certeza que com o Sérgio aqui a gente vai ter um diálogo muito rico aí para você, locador. Não, com certeza. Sérgio, brasileiro não tem paz, né? Quando a gente acha que a economia vai dar uma sossegada, aí vem aquela avalanche de novo e a maioria das pessoas e dos empresários, eles ficam confusos com relação a tanta coisa acontecendo, né? Então, hoje a gente vai tentar aqui dar para você, locador aí, para você, empresário, pelo menos um norte do que é fazer uma leitura de 2025 e tentar dar um norte do que pode ser 2026, né? Porque o empresário, ele quer continuar investindo, né? A gente tem, igual o Paulo falou, os stakeholders aí que são investidores que têm aporte financeiro disponível para colocar no segmento rental, mas a gente precisa de números confiáveis, né? Então, a pesquisa que o Paulo está fazendo vem nos trazer justamente esse mapa aí para que a gente possa continuar investindo, né? Mas vamos falar um pouquinho de 2025, então, para a gente abrir a nossa conversa, né? Se você tivesse que resumir as 3 grandes forças macroeconômicas desse ano de 2025, quais seriam elas e como é que esses fatores eles moldaram o ambiente de negócio no Brasil? Alan, eu destacaria 3 forças. Uma mais interna,
que é a política econômica. A gente teve uma política monetária com um juro muito alto, claro que isso inibe a atividade econômica, o grande impacto é esse. E uma política fiscal que mais atrapalhou do que ajudou a atividade econômica esse ano. Ao contrário de outros anos, em que a política fiscal ela ajudou bastante, o gasto público cresceu enormemente. Nesse ano, no primeiro semestre do ano, o gasto público não foi tão acelerado quanto nos períodos imediatamente anteriores. E a gente teve muito aumento de tributação. Então, quer dizer, essa combinação dessas duas coisas foi nociva para a atividade econômica, né? Então, essa é a primeira força, a força interna. Segunda, é inegável que a mudança no padrão comercial no mundo inteiro por conta das tarifas colocadas nas importações nos Estados Unidos, isso daí teve um impacto global. Para nós aqui, não muito grande na primeira metade do ano, em outros países maior. Aqui, o grande impacto ele foi a partir de julho, quando foi anunciada aquela tarifa de 50%. É 40 mais 10, né? Exatamente. Então, nesse momento, a gente teve um choque muito grande de confiança de consumidores e empresários. Vocês lembram que naquele momento, naqueles meses de julho, agosto, era uma avalanche de notícias ruins e depressivas se você ligasse a televisão, né? Então, isso teve um impacto na atividade econômica. Hoje acabou de sair o PIB do terceiro trimestre aqui no Brasil e o PIB ficou de lado, né? E eu acho que isso tem muito a ver com esse clima de desconfiança que foi consequência desse anúncio que aconteceu em julho, né? A soma da política monetária restritiva, né, com esse grande choque de confiança. Então, a terceira força que eu acho que é mais importante em outros países, principalmente nos Estados Unidos, que é um grande investimento que está ocorrendo em setores específicos em função de uma mudança tecnológica e uma transição energética. Então, está havendo uma sustentação da atividade econômica. A economia dos Estados Unidos está crescendo mais do que achava-se que cresceria há algum tempo atrás. O investimento nos Estados Unidos está sendo muito maior do que muitos estimavam no começo do ano, em função de automação, de inteligência artificial, de construção de centros de processamento de dados, de energia para permitir o processamento de dados. Então, eu acho que essas três forças caracterizaram 2025 e vão continuar, de certa forma, importantes mais à frente, principalmente essa última. Você acha que essas três forças elas vão continuar ditando o tom em 2026? Em 2026, a gente tem algumas mudanças aqui no Brasil. Em relação à política monetária, provavelmente a gente vai ter um período de queda de juros, né? Então, um pouco desse vento contrário... Você acha que é possível que a Selic dê uma abaixada? Com certeza, ela deve abaixar. A grande dúvida ainda é se começará a ser cortada pelo Copom em janeiro ou em março. Nós achamos que é mais provável em março, mas entendemos que tem também uma probabilidade grande em janeiro. Tudo vai depender do que os diretores do Banco Central comunicarem. A semana que vem tem uma reunião do Copom. Tem. E então, talvez eles usem essa reunião para fazer algum tipo de sinalização, ou então, nas entrevistas que eles dão entre uma reunião e outra, pode ser que apareça alguma coisa também. Por enquanto, nós acreditamos que eles começam a cortar o juro. Primeiro, devagarzinho, 25 pontos na reunião de março, depois vão cortando num ritmo de 50, e aí o juro real vai caindo. Esse vento contrário, né, da política monetária diminui um pouco ao longo do próximo ano, né? Paulo, você tem algum comentário para fazer com relação a isso? A 26? 25 e 26. No caso de locação, o grande desafio nosso é conviver com um custo de capital próprio próximo a 20%. Isso dificulta muito investimentos com uma taxa que justifique
esse investimento. Mas, como o nosso segmento é pouco estruturado, nós tivemos em 25 um fenômeno interessante ou previsível, que foi a desaceleração da China. Com a desaceleração da China, os fabricantes chineses ofereceram crédito direto do fabricante para os locadores, crédito de longo prazo e preços extremamente competitivos. Então, apesar da demanda não ter crescido em 25, houve um aumento da oferta de equipamentos e muitas empresas aproveitaram essa oportunidade, aliada ao fato que um indicador importante no Brasil é a penetração do rental no mercado. E a penetração ela se traduz em quantidade de máquinas vendidas para empresas de locação ou para usuários finais. Houve um aumento de venda para os locadores e também teve um outro, não diria fenômeno, mas uma realidade, que é os programas de incentivo do governo a aumentar a renda de pessoas que não estão no mercado de trabalho. Isso restringiu a oferta de mão de obra e, com pouca mão de obra, as empresas buscaram melhorar a produtividade com aluguel de equipamentos. Então, isso que moveu a dinâmica do ano de 25. Em termos de investimentos privados do governo, ficou muito restrito, dado a dificuldade do governo gerar superávites para investimento. Isso ficou muito por conta dos investimentos privados. Houve um boom dos data centers, porque o Brasil é um mercado interessante para data center, porque nós não temos problemas de energia, a energia é relativamente barata e abundante. Então, essa foi a dinâmica do ano de 25. Para 26, continua a preocupação dos juros muito altos, e estamos aí, a Selic a 15%. Há quem diga que vai chegar a 12% no final do ano, que já é uma redução, mas ainda está longe de ser uma taxa atrativa de 9%, 8%. Na pandemia, a Selic estava 2%, né? 2%. Chegou a 2%. Chegou a 2%. Caiu para 2%. Era maravilhoso. Então, é muito difícil. Aí, e pegando um gancho nessa... O juro real era negativo. Juro real negativo. Juro real negativo. Negativo, porque a inflação era acima de 2%. E nesse contexto aí que o Paulo falou, né? Agora, voltando para você. O comportamento da inflação e da taxa de juros em 2025 não chegou a surpreender positivamente ou negativamente? E o que você acha que pode acontecer para 2026? Porque hoje nós temos um governo gastador, né? A dívida pública do Brasil bateu para cima de 10 trilhões, não é isso? É uma dívida considerável, né? Então, assim, o quanto que o governo está colaborando, aí eu não vou fazer viés aqui político, né? Vamos falar de números, né? O quanto que o governo, com esse comportamento dele de gastar mais do que arrecada, está colaborando para que a taxa de juros e a inflação tenha tido esse comportamento em 2025 e qual que seria aí a previsão para 2026? Vou começar falando dessa última parte que você tocou aqui, que é a contribuição do governo. Né? Que esse eu acho que é o ponto-chave do negócio. Nós crescemos bastante mais do que normalmente cresceríamos, e isso tem uma contribuição importante do gasto público, mas principalmente daquele gasto que gera transferência de renda. Esse aumentou bastante. Cresceu em termos reais em alguns momentos, algumas transferências de renda estavam crescendo quase 20% real de um ano para o outro. O ritmo agora é um pouco menor, mas isso permitiu que o consumo das famílias se mantivesse bastante resiliente a despeito do que aconteceu com a taxa de juros. E aí eu vou aproveitar
para falar dessas surpresas ou não, né? Sim. Com relação à taxa de juros, eu acho que não teve muita surpresa, não, porque já no final do ano passado, o Banco Central sinalizava um aumento grande de 3 altas de 100 pontos, né, de 1 ponto percentual da Selic. E ele fez isso e subiu ainda um pouco mais, e parou em 15. Então, por aí não veio muita surpresa, não. Mas na inflação veio surpresa, sim, e surpresa positiva, no sentido de menos inflação do que era esperado no começo do ano. Mas essa baixa da inflação não seria por causa da diminuição do consumo das famílias, por causa até do arroxo financeiro, aí vamos falar assim ou não? Seria o desejo do Banco Central que isso acontecesse. Mas não foi. Mas, na verdade, não foi isso, não. O consumo das famílias ficou muito resiliente, porque a renda das famílias, não só a renda do trabalho, o mercado de trabalho está fortíssimo, e gerando ganhos reais para os trabalhadores, mas a renda de transferências também é grande. Então, isso manteve o consumo resiliente. A inflação ela foi mais baixa do que o que era esperado no começo do ano por 2 fatores principais. O primeiro foi o câmbio. Na virada do ano, a gente estava com a taxa de câmbio superior a R$ 6 reais por dólar. E caiu agora, está perto de 5,30. Então, a gente teve aí uma grande queda em, digamos assim, 40% dos itens que são componentes do IPCA, que é o principal índice de inflação aqui no Brasil. Então, foi justamente isso, somado a uma safra enorme, recorde, que permitiu que alguns preços de alimentos caíssem. E teve uma outra coisa que foi importante agora no segundo semestre, que o ciclo da pecuária, um ciclo de oferta reduzida na pecuária, ele foi postergado para o próximo ano. Então, imaginava-se que a gente teria um aumento muito grande do preço da carne nesse ano. Não aconteceu, vai vir em 2026. Então, por conta disso, a inflação está muito menor do que era estimada no começo do ano. No começo do ano tinha gente que estava com números estimados para esse ano de 6%. Vai ficar ali perto de 4,50%, talvez um pouquinho abaixo, o que vai ajudar o Banco Central, já que ele tem que manter a inflação no máximo em 4,5%. A meta é 3%, mas no máximo até 4,5%. Então, provavelmente ele vai conseguir isso agora. No ano que vem, aí a gente vai ter que ver o que vai acontecer, né? Se, por um lado, a política monetária ela continua botando um freio ao investimento, ao consumo de bens duráveis e, mais recentemente, o consumo em geral, essa questão do câmbio que tanto ajudou a inflação esse ano, provavelmente não vai se repetir. Então, anos eleitorais são anos em que a gente tem aumento do gasto público em todos os níveis, principalmente nos estados e municípios, que aparece menos quando a gente está olhando ali. Os dados federais eles têm mais visibilidade, mas muito do gasto ocorre no nível dos estados e municípios. E isso gira a economia local, né? As pessoas consomem bastante, então haverá uma demanda agregada relativamente forte para o nível de taxa de juros no próximo ano. Então, é uma grande dúvida quão forte será e qual será a capacidade de crescimento no ano que vem. A gente está com um crescimento no ano que vem próximo do crescimento desse ano. Entendi. Eu vou te fazer uma outra pergunta que depois eu vou direcionar essa pergunta para você, Paulo, porque para nós do Rental é interessante. Aonde que o endividamento das famílias, a gente tem uma notícia aí que um percentual muito alto das famílias, elas estão endividadas, praticamente metade das pessoas físicas no Brasil, elas estão com algum problema com o Serasa, com o SPC, elas estão devendo dinheiro. Isso não seria aí um reflexo da diminuição do poder de compra do brasileiro, da capacidade que ele tem de pagar contas? Ele começa a sortear o que ele tem que pagar ou não? Isso pode impactar no nosso mercado? Você tem razão. Muitas famílias estão com um nível de comprometimento da renda elevado com operações de crédito.
Mas, se eu não me engano, esse número está estável recentemente, em alguns casos até em queda, de um patamar recorde, é verdade. Mas, por um lado, algumas famílias têm recorrido a linhas mais caras e emergenciais. Por outro lado, outras famílias têm feito uso por exemplo, de rendas extraordinárias, como foi o caso de pagamentos de precatórios no meio do ano, para abatimento de dívidas. Então, isso está fazendo com que esse comprometimento da renda com crédito esteja mais ou menos estável, com uma ligeira tendência de queda a despeito do juro muito elevado, né? Então, como que isso daí se reflete para outros setores? Bom, quanto maior o vigor do consumo das famílias, maior o estímulo para a indústria, que produz mais, e a indústria estimula outros setores também, né? E, de fato, em relação a 2024, o consumo foi um pouco mais fraco esse ano. Não tão mais fraco quanto a atividade em alguns setores, mas foi mais fraco, né? E a gente entra em 2026 partindo de um nível mais ou menos estável nos 2 últimos trimestres do ano. Só que aí, 2026, logo no começo do ano, tem aumento do salário mínimo, né? Tem, normalmente, antecipação de pagamentos para pensionistas. Sim. Tudo isso injeta recursos na economia. A gente acha que o consumo vai dar uma acelerada na primeira metade do ano. Inclusive, o governo federal diminuiu a previsão de correção do salário mínimo para 2026. Parece que caiu R$3. Porque a inflação foi mais baixa do que a que ele estimava anteriormente. É corrigido pelo INPC, né? Então, como ela está um pouquinho mais baixa do que eles acreditavam quando fizeram a proposta orçamentária alguns meses atrás, eles fizeram esse pequeno ajuste. Na verdade, vai depender do que acontecer até o final do ano. Entendi. Ô, Paulo, agora, assim, eu ia fazer a pergunta para você com relação à pessoa física. Uma boa parte, se não a maioria das locadoras, que é o retail, que a gente fala aqui no Brasil, né, a gente fala que é o varejo, né? Aquela locadora que aluga máquinas pequenas, ferramentas elétricas, né? Andaimes, coras, etc. Boa parte do cliente dessas locadoras é a pessoa física, é a pessoa que vai fazer uma obra dentro de casa, ou então é o pequeno empreiteiro, né? E essas pessoas, elas precisam ir na locadora fazer um cadastro para poder alugar. E como é que esse locador, na sua visão, como é que esse locador ele pode se comportar aí no mercado, com tanta gente, pessoa física, tendo problema no SPC e no Serasa, né? Você acha que esse locador ele vai ter uma tendência a buscar outros negócios aí, talvez com construtoras, mais com pessoa jurídica? Ou você acha que ainda dá para continuar indo ali na pessoa física? Porque, financeiramente falando, a alocação diária para nós é a melhor que tem, né? Ainda mais ferramenta pequena, que é baixa manutenção, custo operacional mais baixo, etc., do que grandes equipamentos, né? Você acha que dá para o locador continuar investindo aí na locação para a pessoa física com esse cenário aí de juros tão altos, de inadimplência tão alta? Bom, aí eu acho que ainda é cedo para falar, mas vai ter um efeito grande a reforma tributária. Embora os efeitos da reforma tributária eles vão ser sentidos em 26, mas quando você fala esse tipo de público, mais B2C, é um segmento mais informal. É um segmento mais informal e com margens muito grandes. Então, acho que nesse caso a tendência é o empresário assumir mais riscos, porque o mercado entre empresas, principalmente depois de implantada a reforma tributária, ele vai praticamente restringir empresas do Simples Nacional, porque vai ser a base do crédito. Sim. Então, eu não acredito que vá ter muita mudança em 26 nesse segmento, até porque o consumo, vamos dizer, os incentivos do governo no ano eleitoral
vão prosseguir, não sei se igual a esse ano ou talvez um pouco mais, mas não deve haver mudança nesse segmento do que foi 25 para 26. Entendi. Um outro ponto que eu gostaria de mencionar aqui, que pode sim aquecer o mercado, é que foi aprovado agora recentemente a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Então, é menos imposto que esse cidadão vai deixar de gastar com imposto de renda que ele pode injetar na economia, né, Sérgio? Com certeza, isso aí vai fazer muita diferença no ano que vem. Eu considero que toda essa diferença, o público que vai ser beneficiado vai gerar consumo imediatamente. Como eu te falei, a gente investe em todos os segmentos do setor imobiliário. Temos muitos shoppings e a gente observa que quando o pessoal dessa faixa de renda tem qualquer aumento de renda, eles gastam imediatamente aquela diferença, né? Então, imaginamos que isso vai favorecer o consumo ao longo de todo o ano, né? Sim. E como é o caso também do aumento do salário mínimo Porque a e maior outras parte da população transferências, está né? incluída nesses R$ 5.000 de renda, Na né? verdade, tem a parte que já não pagava imposto de renda, né? Sim. Uhum. E uma turma que agora vai pagar um pouco menos. Não vai fazer muita diferença, não. Vamos pensar aí num ticket de, sei lá, R$ 300, mas é justamente aquela diferença que a gente vê, que quando fica sobrando no bolso dessas famílias, eles imediatamente gastam. E na sua visão, então, né, Paulo? Então, eu acho que é até uma oportunidade para esse locador aí do varejo, né, que vai para a pessoa física, é uma oportunidade para ele rever até a política de preços dele, né? Porque se a gente tem mais pessoas com um problema do CPF, né? A pessoa está com algum problema no SPC e no Serasa. Então, se ele for alugar menos, ele tem que corrigir o preço da tabela dele de locação para ele poder continuar tendo ali um faturamento, manter um faturamento aí decente para poder pagar as contas, né? Pode ser, mas a gente, por outro lado, também, com esses fatores macroeconômicos, deve haver também um aumento de custo, né? Então, as empresas de locação estão lidando ainda com custos operacionais muito altos. Então, a substituição de mão de obra por equipamentos, por digitalização, ainda vai levar algum tempo. Então, nesse cenário do imposto de renda, se por um lado ele vai ter mais dinheiro disponível, o governo vai tirar, por outro lado, aumentando impostos de outros segmentos que invariavelmente vão resultar em aumento de preços. Então, eu pessoalmente acho que o efeito disso vai ser muito mais político, muito mais de percepção do que de realidade. Entendi. Bom, agora a próxima pergunta que eu tenho para fazer é para vocês dois, vocês fiquem à vontade para qual de vocês primeiro que vai responder. Não, começa ele. Porque Por não, favor. o Sérgio é o nosso boi de piranha aqui hoje, né? Não tem jeito, né, Sérgio? Deixa comigo, então. Vamos lá. A gente sempre fala que ano de eleição, as empresas, de uma maneira geral, elas ficam com o pé um pouco mais para trás no quesito de investimento, porque a gente não sabe quem que vai ganhar a eleição, e vai ser em outubro agora de 2026. E você acha que esse cenário... Nós estamos vivendo um cenário político turbulento, né? E uma polarização que nunca foi vista no Brasil antes. Antes, a gente tinha ali os partidos de direita, os partidos de esquerda, mas, entre aspas, o pessoal convivia numa boa. E hoje a gente tem um ambiente muito turbulento e agora nós temos uma eleição aí em 2026 que pode reeleger um governo que tem gastado muito, além da conta, ou a gente pode ter um novo player aí, um novo presidente, e a gente não sabe se pode ser ou de esquerda ou de direita, né? Mas você acha que esse ambiente que nós estamos vivendo de hoje até outubro de 2026, isso pode influenciar no apetite de investimento das empresas no Brasil de uma maneira geral? Alan,
Tem vários pontos importantes que eu acho que vale a gente tocar aqui. Claro que existe uma mudança no comportamento em relação ao investimento diante da incerteza e diante do juro muito alto. O que eu tenho observado é uma mudança de perfil de investimentos de prazo muito longo para investimentos de prazo um pouco mais curto. Isso faz sentido quando você está lidando com incertezas políticas e quando você tem um juro muito alto. Isso vai, de certa forma, continuar no ano que vem, até que a gente saiba qual vai ser o resultado das eleições e até que a taxa Selic caia suficientemente para facilitar uma expansão do crédito para as empresas. Qual que é o seu chute da taxa de Selic no final de 2026? Estou com 11,75. 11,75? 11,75, Vocês lá na HSI, vocês estão trabalhando com esse número? Estamos trabalhando com esse número, mas continuaria caindo para 2027 em diante. A gente acha que poderia chegar até 10, 9, alguma coisa entre 9 e 10. E aí existem várias incertezas com relação a isso daí, né? Mas voltando, a gente pode falar sobre elas, né? E o que pode acontecer lá para frente, mas... Então, eu tenho visto, de forma geral, um investimento de prazo mais curto do que de prazo mais longo, exceto para aqueles setores que são muito resilientes, e tem vários que são muito resilientes aqui. Aqueles que estão contando com aumento de gasto do governo, aqueles setores de infraestrutura, aqueles que estão com um marco regulatório muito bem estabelecido ou novo e que já têm investimentos contratados, no caso do saneamento, isso também o investimento nesses segmentos, nesses setores não mudou muito a despeito do juro alto. Ele já está contratado, ele já tem o financiamento garantido e ele está acontecendo, né? São outros setores que são mais dependentes do crédito bancário, esses sim, esses que estão sofrendo. A gente teve uma expansão grande do mercado de capitais, mesmo ocupando espaço do segmento bancário, e isso permitiu que a economia tivesse aumento do investimento nesse ano, mesmo com taxa de juros muito, muito elevada. Então, tem esses dois pontos. Mas você disse, tem incerteza. Agora, eu não tenho muita preocupação, nós não temos lá na HSI muita preocupação com quem que vai ser o vencedor das eleições, não. Isso porque nos últimos governos a gente tem observado mudanças incrementais sempre numa determinada direção de permitir mais negócios, às vezes, mesmo com idas e vindas, alguns marcos regulatórios melhores. A gente teve uma reforma trabalhista que foi no governo Temer e tem alguns passos atrás, mas ela tem, com certeza, ajudado o vigor do mercado de trabalho atual. Eu poderia dar vários exemplos e a gente acha que quem quer que seja o eleito no ano que vem, nós teremos ainda progressos incrementais, como tivemos nesse governo Lula também. A grande dúvida é a questão fiscal. Será feito ou não um esforço para começar a resolver as questões fiscais aqui no Brasil a partir de 2027? Porque para qualquer governo que venha a partir de 2027, o governo atual está deixando aí um cavalo de Troia para quem, ou se vai continuar, ou se vier um presidente novo aí, né? Perfeito. Então, pode ser feito um esforço moderado, né? Pode ser feito esforço nenhum, o que talvez gerasse uma crise, né, na sequência, ou um esforço muito forte, e aí a gente teria um freio da atividade econômica, mas o Banco Central reagiria a isso imediatamente, baixando muito mais rapidamente a taxa Selic também. Então, a grande dúvida é como é que as questões fiscais do crescimento do gasto público acima da capacidade de crescimento do PIB
serão resolvidos a partir de 2027. 2026 não deve ter muita mudança, não. Ô Paulo, você que está participando aí ativamente, inclusive no âmbito da política à frente da Analog aí, você tem ido lá no Congresso, você tem ido lá no Senado, você tem conversado aí com muitos políticos aí. Como é que tá assim, como é que esse pessoal, né? Como é que a Analog, como que você acha que os locadores eles estão enxergando aí essa questão da política no Brasil? Você tem sentido que o locador ele está, apesar das dificuldades, né? Nós não estamos aqui para falar quem que está errado, quem que está certo. Nós estamos analisando fatos e dados, né? Você acha que o locador ele continua animado, o mercado está resiliente, o mercado está aquecido e o locador pretende continuar investindo? Como é que você acha que esse ambiente político está, ou então está deixando o locador com um pouco mais de receio, ele vai dar uma freada no investimento? Qual que é a sua opinião? Bom, a preocupação é com a segunda parte da abordagem do Sérgio, é a questão fiscal em 2027. Acho que qualquer governo, direita, esquerda, ou que seja, em 27 vai ter que olhar para a questão fiscal. Então, o ano de 27 deve ser um ano de muito aperto. Tudo indica, porque não há como manter o crescimento da dívida pública. Alguma coisa tem que fazer. Ou seja, se a dívida pública ela está quase chegando no valor do PIB, não é isso? Vai fechar esse ano 79%, 80% do PIB, ano que vem deve chegar a 84%, 85%, uma coisa assim. Se igualar, o que acontece? Não tem... O Japão é 200 e tantos por cento do PIB. Depende da taxa de juros que você paga sobre essa... O problema não é o dinheiro que você deve, né? É o juros que você deve. Se você paga uma taxa de juros real inferior à taxa de crescimento da economia, não tem problema. Tudo bem. Tá. Mas pode concluir, Paulo. No nosso caso, é muito mais alta, né? Com certeza. O problema é como o país cresce num ambiente desse, porque a oferta de crédito ela é absorvida integralmente pelo governo e sobra muito pouco dinheiro para a iniciativa privada. É lógico que nós estamos falando de um país como o Brasil, que tem um potencial de crescimento absurdo. De acordo com esse cenário fiscal, a gente poderia estar numa situação muito menor de juros baixos e de atração de investimentos. Então, eu acho que a gente tem que acompanhar e que o segmento está olhando, de novo, é um segmento muito menos sofisticado que outros, estou falando um segmento de locação, deve continuar uma oferta de crédito direto dos fabricantes, principalmente chineses, o que pode sustentar esse apetite por investimento, visto que há fabricantes que estão financiando em 4 anos, com carência, sem juros. Então, isso, independente o cara investe. Tem que trocar a frota inteira. Tem que trocar. Então, essa dinheiro barato, né? Foi a realidade desse ano. Não vemos cenários de expansão do mercado chinês além do limite que está hoje. Então, tem muita oferta de equipamentos e muita capacidade ociosa da indústria chinesa. Por outro lado, aí é uma questão até que eu pergunto aqui para o Sérgio, eu andei lendo que o problema da China é que esse crescimento chegou num patamar que agora é muito difícil manter as taxas em relação à renda per capita chinesa, que é muito baixa. A renda per capita nos Estados Unidos é absurdamente grande comparada à média, né, da renda per capita. Então, a China deve enfrentar períodos de crescimento menor. E, com isso, ela vai querer expandir a atividade através de oferecer produtos para fora da China. Então, isso aconteceu esse ano. Eu acredito que vai continuar no próximo ano. E uma outra questão
que talvez a gente tenha que considerar, olhando o mercado principalmente do Nordeste, que tem crescido muito, dado de que o percentual da população beneficiário de programas assistenciais, em alguns casos, chega à metade da população. Então, o crescimento econômico da região Nordeste esse ano foi muito forte. Foi. E tem também financiamentos subsidiados, vários tipos de programas do governo que podem ser oferecidos e já são oferecidos a empresas de locação em determinadas regiões do país. Então, isso gera uma demanda artificial, uma oferta, né, vamos dizer, de crédito artificial, oferta de créditos subsidiados a condições muito atrativas, que, no mínimo, vai proporcionar às empresas a renovação da frota. Entendi. Ô, Sérgio, agora sim, a pergunta também que eu tenho para fazer agora tem a ver com muita expertise que você tem, que é o mercado da construção civil lá dentro da HSI, né? Você acha, na sua opinião, que o mercado... o Paulo também, que o Paulo também é expert nesse assunto também. A construção civil ela vai continuar investindo porque esse ano a construção civil deu um boom, né? A gente não esperava isso, né? A construção civil foi resiliente o suficiente para resistir a essa alta taxa de juros. A gente esperava uma pessoa física, até por conta da inadimplência, ela ter freado um pouco essa busca por compra de imóveis, e o que a gente viu foi um outro boom aos bancos para poder comprar os imóveis, né? Então, a construção civil esse ano foi extremamente resiliente, e isso para nós do segmento da locação, praticamente 80% das locações no país, no Brasil, são voltadas para a construção civil. O resto se divide entre indústria, agronegócio, mineração. E você acha que para 2026, esse movimento da construção civil de expansão, né, de construção de novas unidades habitacionais, do investimento da construção civil em construir, vai continuar? Vai. Tem alguns fatores estruturais que favorecerão a construção de residências nos próximos anos. A expansão do Minha Casa Minha Vida foi o principal fator nesse ano e vai continuar agindo nos próximos anos. Inclusive criar a faixa 4 aí para o pessoal da classe média, né? É verdade. Tem um outro fator que é a mudança no financiamento imobiliário. Todo financiamento imobiliário, a maior parte do financiamento imobiliário no Brasil está ligado à caderneta de poupança. Foi proposta uma mudança na sistemática de canalização de recursos bem recentemente. É um pouquinho complicado, não vou entrar nos detalhes, não, mas o fato é que haverá, de imediato, mais recursos para financiar a compra de imóveis e a construção. Então, isso impactará no próximo ano. E a redução na taxa Selic também acaba por impactar um pouquinho, né? Subidas da Selic não fazem com que o juro imobiliário suba tanto, quedas também não fazem com que caia tanto, mas ajuda um pouquinho, né? Então, o que está parado atualmente, que eu tenho visto, é o mercado de alto padrão, que produziu muito, ainda tem um estoque, mas esse vai desovar o estoque e depois vai voltar a produzir, né? Eu acho, então, que a construção... O grande problema que eu tenho visto no setor da construção é aumento de custo. E para esse problema eu não vejo muita solução, além daquelas que já têm sido adotadas, que talvez você possa falar melhor. Aumento de custo e mão de obra escassa, né? Inclusive isso. Custo de mão de obra, exatamente. Estou pensando muito no custo de mão de obra. Mas, na sua visão, então, a construção civil em 2026 ela vai continuar resiliente? Eu acredito que sim. Nós apostamos nisso. A construção residencial. A construção
de imóveis comerciais, essa segue forte, né? A produção de escritórios aqui em São Paulo segue forte, a produção de galpões muito forte, muito forte. Os demais segmentos também têm tido novo estoque, hotéis, shoppings menos, hospitais. Então, a produção comercial, essa foi muito menos impactada do que a produção residencial nos últimos anos, que mudou agora em 2025 com novos incentivos ao Minha Casa Minha Vida. Bacana. Paulo, suas considerações. Vamos lá. Eu concordo que o Minha Casa Minha Vida vai permanecer, que vai continuar com essa demanda alta, como também os data centers, que devem continuar forte, investimentos em regiões favorecidas pela transferência de renda, principalmente no Nordeste. Nós não podemos esquecer o segmento do agro, que também regiões como Goiânia, Mato Grosso, têm um crescimento absurdo. E quando a gente fala da questão das empresas de locação, pequenas, médias ou grandes, o desafio continua sendo a produtividade, porque a mão de obra ela é cara, é de baixa qualidade, e isso tem, por um lado, favorecido o segmento de locação com o aumento da penetração, mas, por outro lado, um desafio enorme no lado do custo, porque as empresas precisam se digitalizar, investir em ERPs, em sistemas de gestão, em buscar eficiência, aumento de produtividade, tudo isso que a gente já percebe há muitos anos. Então, o desafio vai ser esse. Em 26, esse ano de 25, comparado com 24, em grande parte das empresas, ou foi um ano parecido ou ligeiramente pior, e favorecidos por algumas questões não recorrentes, né? Alguns eventos não recorrentes que acabaram ajudando, contribuindo para que houvesse uma queda maior. E o ano de 26 é um ano que nós vemos com uma certa preocupação, no sentido de que os desafios de taxas de juros ainda altas, isso vai permanecer alto por um bom tempo, e chegar ao final do ano a 12, 11,75, ainda é uma queda tímida, mas o que a gente aposta é que num ano eleitoral com mais gasto da administração das cidades, dos estados, muito mais do que o federal, ainda continue oferecendo uma demanda ou oportunidades para as empresas manter uma atividade mais forte. E adicionando um comentário à sua observação, Sérgio, com relação ao desempenho da construção civil para o ano de 2026, eu li num post da Analoc nas redes sociais, lá no Instagram da Analoc, que os canteiros de obras estão ficando cada vez mais automatizados e mecanizados para compensar essa falta de mão de obra. Eu acho que até 2030, né, Paulo, vai ter aí uma expansão nesse movimento, né? Com certeza. É interessante que, quando você observa o que está acontecendo na China, é interessante porque, num mercado que tem um absurdo excesso de mão de obra, quando você vai numa obra, assim, vou dizer para vocês um indicador de mecanização das obras, eu tinha a Alemanha. Porque na Alemanha tem as gruas, aquelas torres verticais para fazer construção. Uma construção de casa na Alemanha tem uma grua. Então, quando você olha um canteiro de obra e tem a torre e a grua,
Você, puto, isso aqui tem um grau de mecanização. Quando você vai na China, quando na Alemanha tem uma grua, lá tem duas. Tem muita máquina na China, nas obras, nos sites chineses. E quando você pergunta ao o carinha lá, o engenheiro da obra, vem cá, eu estou vendo muita máquina aqui, o que tem fiscalização do governo para segurança. O cara diz o seguinte, não, a mão de obra aqui é muito ruim. Se eu não tiver equipamento, eu não entrego a obra. Então, assim, se na China está acontecendo isso, em algum momento isso vai acontecer aqui. Claro. Ainda Já está acontecendo aos poucos. não né? está acontecendo na velocidade que a gente espera, mas como eu disse aqui no começo, olhando para frente, a tendência de crescer o mercado de renda é enorme, mas, por outro lado, precisa haver naturalmente uma consolidação. E essa consolidação não acontece dado a imaturidade do mercado. E é nesse sentido que a gente está promovendo ações, seminários, workshops e eventos como esse, do Lockcast, de outros... Do Conexão Rental. Do Conexão Rental, para educar o pessoal, Sim, né? Para sim. conscientizar. Você acha, Sérgio, que essa questão da reforma tributária para 2026 para a construtora, né, para o pessoal da construção civil, isso pode ser aí um impeditivo para novos investimentos? Você acha que a reforma ela vai aumentar o custo dos imóveis? Qual que é a sua opinião? Bom, antes de falar sobre isso, deixa eu só fazer uma observação, que eu falei 11,75 para você. Essa era a minha previsão, acho que um mês e meio atrás. Atualmente é 11,25. Tá? 11,25? Boa notícia. Já fiquei mais feliz. Estou fazendo a conta aqui de novo e falei, não, falei errado. Eu tinha na cabeça 12. Mas nós estamos com um número que é um pouquinho melhor do que, acho que a média do mercado. Ah, que bom. Mas reforma tributária. Para o setor de construção, a reforma das transações, né, dos impostos indiretos, isso aí vai depender de empresa para empresa, como é que ela vai optar, se ela vai optar se creditar ou não. Eu acredito que nós vamos chegar numa situação em que a maioria das empresas vai optar em ter créditos e repassar isso para frente. Como é que isso é repassado dentro dos imóveis é uma coisinha também um pouquinho mais complexa do que nos outros setores, mas eu não vejo isso como um problema sério, não. Nós estamos muito mais preocupados lá na HSI com a questão dos aluguéis do que com a questão da construção. Dos aluguéis é difícil, tem que ver o que o locatário vai optar por fazer também. No caso de fundos, como é que o fundo vai se posicionar diante disso. Mas eu vejo uma preocupação tributária no Brasil em termos de incerteza para o futuro. Porque o que nós observamos nos últimos anos? Ao mesmo tempo em que houve um aumento de gasto público muito grande, houve também um aumento muito grande de arrecadação. Nós sabemos que o gasto seguirá crescendo por causa das regras atuais que existem. Então, há também uma necessidade de crescimento da arrecadação. E isso traz incerteza para o empresário. Poxa, ele fala assim, então, se tem aumento de arrecadação mais para frente, como é que virá essa arrecadação? Será que é um novo imposto? Será que são alíquotas mais altas? Será que vão ser criadas algumas contribuições novas? Será que o dividendo vai ser mais tributado do que colocaram nesse ano? O que é, de certa forma, uma tributação indireta na empresa, né? Então, essa incerteza eu tenho visto como freando decisões de investimento aqui no Brasil. O investidor estrangeiro está olhando para isso, ele sabe muito bem disso, né? E nós aqui sabemos que haverá uma tentativa contínua de
de expandir a arrecadação de impostos aqui no Brasil. A parte lá dessa reforma dos impostos do consumo, isso está mais ou menos mapeado. Se acontecer a transição como está programada lá, a gente já sabe quanto é que vai ser, quanto é que cada setor vai pagar nos próximos anos até 2033 e daí para frente. Mas é muito provável, eu acredito, que essa transição seja alongada e não aconteça na sua integralidade até 2033. Eu acho que eles vão alongar esse prazo e a gente vai conviver com dois sistemas, o que torna o custo de pagar impostos aqui no Brasil alto em termos de você ter ali a sua estrutura para não deixar de pagar nada. Esse é um problema que a gente já convive com ele. Seria menor se houvesse uma transição rápida para um novo sistema, mas eu acho que não vai ser o caso, não. Não apostamos nisso. E aí, Paulo? Bom, para o segmento de locação, eu tenho uma má notícia. Os impostos vão aumentar. Não tem jeito, porque vai haver uma transição do pagamento de impostos que hoje a indústria paga muito mais impostos do que a locação. Então, o que vai favorecer é a questão dos créditos que você pode aproveitar. Então, as empresas mais organizadas, mais estruturadas, vão sentir menos. As empresas com menos governança vão sentir mais, que não vão ter muito crédito ou incapacidade de gerar relatórios ou controles para aproveitar crédito. Mas, por outro lado, olhando o copo cheio, né, isso vai favorecer a formalização desse mercado. Porque nesse sistema novo de taxação de aproveitamentos de crédito, as empresas do Simples Nacional vão ser afetadas duramente, por duas razões. Primeiro, que vão ter que emitir notas. Muitas empresas eram muito informais, agora vão ser formais. E, por outro lado, a não ser que a empresa atue no mercado de uso de pessoas físicas, vão permanecer no Simples, mas as empresas que trabalham para empresas vão ser obrigadas a sair do sistema do Simples sob o risco de sair do mercado, de ninguém contratar. E aí, pegando um gancho nessa sua fala, aí já agora levando a conversa um pouco mais especificamente para o mercado da locação de máquinas e equipamentos, a gente estava conversando mais cedo e você tinha me falado dos dois maiores desafios que as locadoras vão ter agora a partir desse ano de 2026. Um deles é a questão da reforma tributária e o outro. Eu poderia eleger aqui vários, mas assim, como principais... É que você está falando que custo de capital e a gestão do negócio. A questão, né? de gestão é muito importante. As empresas têm que olhar para dentro, têm que melhorar os seus processos, a sua governança, por menor que seja a empresa, e a questão da reforma tributária se adequar às novas regras. São desafios muito importantes e muito relevantes. Você acha que essa reforma tributária ela pode provocar o fechamento de algumas locadoras, o pessoal decidir sair do mercado, ou você acha que o pessoal vai se adequar? Eu acho que vai se adequar. Adequa, né? Eu acho. O que pode acontecer é que com vamos dizer, uma empresa mais informal, com uma rentabilidade alta, vai ter que se adaptar para conviver com rentabilidades mais realistas, pagando imposto, emitindo nota fiscal, entrando no mercado formal. Então, isso vai gerar... isso, na verdade, é um desafio maior. Agora, dizer se vai fechar ou não, pode ser que muitas empresas continuem nesse mercado da pessoa física, de pequenos itens, alugar para pessoas físicas, mas seguramente vai ser um desafio grande
E isso pode favorecer, inclusive, uma melhoria do ambiente de negócios. Porque o empresário não tem outra opção a não ser estudar para se melhorar enquanto gestor, para entender melhor a dinâmica do mercado, igual você colocou aqui, né? A melhor percepção do próprio negócio dele com relação à rentabilidade, com relação à margem. Tem locador que a gente fala de rental rate, você não sabe o que é um rental rate. Depreciação de equipamento. Então, eu acho que, na minha opinião, eu acho que a reforma tributária, ela vai, igual você disse aí, ela vai forçar a régua para cima. Quem quiser continuar no mercado, seja qual segmento for, empresário, ele vai ter que melhorar o seu nível de gestão, o seu nível de compreensão do mercado, dos negócios, das oportunidades, porque senão, cada vez mais a gente tem menos espaço para amadorismo, né? Eu costumo falar que a maior parte dos empresários da locação, eles são muito operacionais, né? Eles entendem muito bem essa operação, manutenção de equipamento, compra a peça aqui, compra equipamento ali, faz um frete para o cliente, deu um problema lá na obra, ele tem que ir com o equipamento, ele vai lá e resolve. Essa parte, eles são, assim, fantásticos. E essa operação, ela é 80%, 70% do negócio. Nosso negócio, ele é muito operacional. Agora, a gestão do negócio, aí eles pecam bastante. Então, a falta desse nível melhorado de gestão, dessa capacidade de gestão, isso tem prejudicado o mercado, porque provoca uma prostituição, que é o que a gente já vem falando várias vezes, aí, inclusive nos nossos Lockcasts lá. E eu acho que, igual você falou, eu concordo, o Sérgio também, em algum momento aí falou também, que a qualidade dos nossos empresários tudo é olhar o lado cheio do copo, metade cheia e metade vazia, né? Vamos olhar a metade cheia. Isso vai melhorar, vai forçar uma melhoria no ambiente de negócio. Até porque existe uma grande diferença do empreendedor para o gestor. O empreendedor, ele, falando do segmento de locação, ele começa o negócio, compra uma máquina usada e vai ali, vai acompanhando no dia a dia, mas chega um determinado momento na empresa que ela para de crescer. Ela para de crescer porque o dono não consegue fazer a gestão de um número, até um determinado número de equipamentos. Então, talvez aqui, a gente, para simplificar o que eu quero dizer, o dono da empresa deveria estar trabalhando todo dia para a empresa não precisar dele. Porque a empresa que não precisa do dono é uma empresa que você pode acelerar o crescimento e você pode vender. Porque se a empresa precisa do dono, ela não é uma empresa vendável. Ninguém compra. Você não compra a empresa e tem que vir o dono junto. E o dono junto, né? Então não funciona. Então, lógico, eu estou falando aqui de uma forma simplificada, mas cada um toca o seu negócio do jeito que é possível, né? Enfim. Mas o nosso desafio aqui é educar esse mercado, de novo, né? Mostrar os fundamentos do negócio. Levar o gestor ele para tem que sala de olhar, aula. o cara aprender um pouco dos fundamentos básicos, não só de locação, mas de uma empresa, entender, conseguir ler um balanço, aliás, Uma DRE, ler um DRE é mais fácil, entender a relação de receita, custo, despesa, aprender a tomar decisões simples de investimento, com algumas fórmulas básicas de retorno de capital, retorno, enfim. Então, eu acho que é muito por aí. Esse é o nosso desafio. É a nossa missão, né? A nossa missão. É a nossa missão. Eu lembrei de uma pergunta para te fazer, Sérgio, que eu tenho sido deparado com essa questão aí lá em Minas. Você acha que as locadoras, aí vamos falar de locadoras de equipamento, né? Eu conheço algumas locadoras de equipamento, não só em Minas Gerais, mas no Brasil afora aí, que elas estão muito alavancadas, né?
Você acha que com a nova reforma tributária, essas empresas elas podem sofrer mais do que a empresa que ela está pouco alavancada ou não está alavancada? Está alavancado, eh, não é problema se você gera um retorno superior àquilo que você está pagando para se alavancar, né? A grande questão é essa. Num momento em que as taxas de juros estão tão altas como agora, é difícil você gerar o retorno. Então, eu imagino que haverá um processo difícil de equacionamento do nível de alavancagem atual de algumas empresas que não conseguem gerar um retorno que faça sentido para aquele grau de alavancagem. Mas, de novo, tudo depende da eficiência que a empresa tem e qual que é o retorno que ela consegue gerar. Se alavancar pode ser muito bom, né? Mas Sim, sim. é o que nós fazemos também. A é gente, o a gente- a trabalho gente da empresta, HSI, mas a né? gente empresta dinheiro alavancando-se também, né? Sim, sim. Então, Lógico. E outra coisa também, na perspectiva da Selic chegar no final de 2027 a 11,25, né? 2026, 2027 a gente tem 9,5. 2026, perdão, a 11,25. É, E Final 2000 do ano, né? e final do ano que vem, final do ano que vem 11,25, final do outro ano 9,5, que é o que a gente tem. 9,5, né? É. Baixar de 2 dígitos seria bom demais, né? Eu Parar acho de que conviver. psicologicamente, Psicolo- o pessoal, Se se for estiver ali perto, 9,99, tá bom, né? vai. Né? Mas ainda assim seria para um nível de inflação que a gente acha que vai estar rodando a 4% lá, 3 e tanto, 4% em 2027, ainda é um juro elevado, né? Um Muito juro elevado. né, superior a 5% real. Então, agora é curioso, né? Se a gente tem um governo que estimula muito a atividade econômica, seja por meio de transferência, seja por meio do investimento que ele faz, seja de que maneira for concessão de crédito subsidiado, a gente precisa ter um juro alto. Né? A gente só vai migrar para uma taxa de juros muito menor do que essa em termos reais, caso a gente tenha também um governo que opte por abrir mão desse estímulo à economia que ele está acostumado a fazer até aqui. E eu estou falando de todos os últimos governos. Entendi. Paulo, vamos falar um pouquinho da sua gestão à frente da Analoc, então, né? Pra gente mostrar pro locador aqui do Brasil inteiro que está assistindo a gente. Inclusive, o Lockcast tem audiência fora do Brasil. Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile. Excelente, hein? A gente tem indicadores lá, né? Que a gente persegue eles, a gente fica ouvindo. O pessoal tem assistido a própria Analoc Rental Show tem visitantes aí de outros países da América Latina, né? Verdade. E, assim, primeiro te parabenizar, né, Paulo, pela excelente gestão. Você está finalizando seu 2º ano como presidente da Analoc, né? Agora, 2026, vai entrar o 3º ano e vai ter uma reeleição aí, não né? sei. Vai ter uma reeleição, porque o trabalho bom assim tem que continuar, né, Sérgio? Claro. Né? Fala um pouquinho da pesquisa que a Analoc está desenvolvendo junto à KPMG para que o nosso locador ele entenda aí qual que é o nosso nível de preocupação e entregar para todo mundo, até para os investidores, né, até para o próprio empresário, qual que é o tamanho do nosso mercado. Bom, a questão do mercado, o Brasil, nos últimos 10 anos, esse segmento teve oportunidades de se alavancar com fundos de private equity entrando como sócios, algumas empresas abrindo capital. Então, isso aconteceu. Algumas empresas foram muito bem, outras empresas nem tanto. Mas nesses últimos 10 anos, o que eu percebia, uma dificuldade muito grande de uma instituição financeira, um fundo de investimento, entender o que é esse mercado. Porque cada um dizia um número. Você faz um prospecto e diz, não, esse mercado é 30 bilhões, o outro é 50 bilhões, o outro é 12 bilhões. Então eu passei muito tempo sendo chamado pelos
pelas instituições. Paulo, como é que é esse negócio aí? Porque um fala uma coisa, outro fala outra. Então, existia e ainda existe uma dificuldade muito grande de base de dados. Nós temos base de dados muito confiáveis no segmento de linha amarela, porque existe a ABMAC, que já há mais de 20 anos publica dados de venda de máquinas no mercado. Então, nessa linha de equipamentos, você tem informações em que você, botando um racional, você chega ao tamanho do mercado. E você percebe também a penetração. Por exemplo, na linha amarela, que a gente chama os equipamentos de terraplanagem, essa penetração poderia estar entre 23, 24 e 30, mais para 30 do que para isso agora, porque isso vem crescendo no tempo. Então, quando você quer estimar o tamanho de mercado, você olha o comportamento do último ano. É esse o tamanho, que se baseia no preço, se baseia na taxa de ocupação e no valor dos ativos. Aí você tem informações confiáveis. Mas outros segmentos, as fábricas não informam. Então você tem que ter uma sofisticação para buscar dados. E os dados públicos, por exemplo, do IBGE, da Receita Federal, do SERPRO, são dados difíceis de obter e dados um pouco defasados. Nós temos dados do SERPRO do ano de 2023. Então a gente vai com os dados que tem, porque a gente precisa ter um estudo com confiabilidade e que o mercado aceite como o número, vamos dizer, universal. A referência. A referência. Então nós, na Analoc, que somos vinculados à GRA, que é a Global Rental Alliance, que é uma secretaria da ERA, European Rental Association, que desenvolve, que se ocupa de olhar os mercados de locação e fomentar a locação nos países menos desenvolvidos, nos quais são Brasil, África do Sul, China, Índia, e tem uns grandes aí, o Japão, alguns outros países. E ali a gente se reúne uma vez por ano para entender as práticas, trazer para cá boas práticas. E eu estou fazendo isso, trazendo para cá. E no caso do estudo de mercado, tanto nos Estados Unidos com a ARA e na Europa a ERA, a KPMG desenvolve um estudo de mercado baseado, olhando o passado, o presente, o futuro. Isso dá uma visibilidade ao segmento e uma previsibilidade. E aquilo é uma fonte de informações. Então, nós conseguimos contratar a KPMG, que está trazendo para esse estudo de mercado que é feita lá na Europa há muito tempo, fazer a mesma coisa no Brasil. Então, nós estamos praticamente no final do estudo, obtendo os dados. Agora nós temos dados de faturamento, temos dados, quantidade de funcionários desse segmento, nós temos o que esse segmento paga de imposto. Então nós vamos passar a ter informações que vão dar condições a esse segmento crescer mais, na medida que um mercado mais conhecido, mais previsível, em que os números sejam confiáveis. Então, nós vamos publicar esse estudo no início de março. Nós estamos finalizando os números agora aí pelo final de dezembro. Aí vamos trabalhar um pouco mais a análise, a montagem do estudo, que deve ser totalmente digital. E esse estudo ele está sendo bancado pela Analoc. E a gente pretende, digamos, ter patrocínios, apoios e criar
vamos dizer, condições para que esse estudo seja atualizado todos os anos. Então, acho que isso vai ser uma grande conquista para o segmento. A outra questão é aquilo que eu tenho falado aqui, insistido, a questão da educação. A gente pretende fazer programas presenciais e também através de plataformas EAD, itinerantes, rodando o Brasil. Pretendemos fazer aí talvez uns 6 eventos do ano que vem, em parceria com o Sindilex, as nossas entidades, e trazendo não só a questão macroeconômica, como também do negócio. E para que isso funcione, a gente tem tentado atrair as grandes empresas de locação para a entidade Analoc, para que essa empresa mais estruturada, mais capacitada, compartilhe os fundamentos do negócio com todo o segmento. E isso a gente sensibiliza de que não adianta você ter uma empresa bem montada, bem articulada, operando num ambiente de negócio ruim. A gente precisa contribuir para a melhoria do ambiente de negócios. Sim. Porque o Brasil, nesse nosso segmento, tem um ambiente competitivo de primeiro mundo, mas um ambiente de negócio de terceiro mundo. Nós temos preços de locação piores do que muitos outros países. Mas agora os outros países, como a China, são muito mais competitivos e têm preços de locação mais baixos do que aqui no Brasil. Então, eu acho que o segmento que ainda tem muito a desenvolver, principalmente, de novo, a gestão, reduzir custos, ser mais eficiente, não sobrevive se não tiver um choque de vamos dizer, de gestão, de entendimento do mercado. Sim. Então, a Analoc, de novo, ela está contribuindo com a pesquisa de mercado, está contribuindo com esses programas que a gente vai incrementar no ano que vem, e também num trabalho de formar uma federação. Porque numa federação você se alia a uma confederação e, através dessa confederação, você tem toda uma condição de qualificação profissional, de benefícios aos seus associados, né? Através das contribuições da Previdência, que vai para o Sistema S. Então, utilizar mais o Sistema S como uma forma de apoiar as empresas associadas. Então, acho que essas são as 3 Perfeito. iniciativas principais aí. Perfeito. Senhores, dessa conversa toda que nós tivemos aqui, esse bate-papo muito bacana que nós conseguimos fazer e conseguimos extrair grandes informações através de você, Sérgio, através de você, Paulo, a minha conclusão pessoal é que o mercado da locação de máquinas e equipamentos, o mercado da construção civil, apesar das intempéries aí, apesar de alguns problemas que a gente enfrenta, são 2 mercados que vão continuar resilientes e vão continuar crescendo, e a gente pode falar com tranquilidade para o empresário da locação que ele pode continuar investindo porque tem muita margem para poder crescer e fazer bons negócios e ganhar dinheiro. Vocês concordam ou discordam? Totalmente. Concordo totalmente. Concordo também. Concorda, Sérgio? Concordo. Inclusive, uma dica que fica aqui para você e para a HSI, tá? Se eu fosse vocês lá, olhava com um pouco mais de carinho para o mercado de locação de equipamento. Eu tô querendo ver essa pesquisa, eu vi porque quando a gente vai investir num novo unicórnio aí do setor, eu preciso entender não só a empresa, mas eu preciso olhar o setor como um todo. Sem dúvida. E aí, quando a pesquisa estiver pronta, nós vamos vamos fazer a conta mais precisa. No sentido figurado, claro, né? O Paulo estava falando da pesquisa de mercado, eu vi coraçõezinhos saindo dos seus olhos e falou assim, não, pô, essa aqui é a oportunidade. É porque, na verdade, o que o pessoal da HSI e você, que vocês estão tendo esse primeiro contato aí um pouco mais detalhado com o segmento da locação, né, Paulo? Diferente de outros mercados que já estão mais amadurecidos, igual a construção civil, que eu
a gente reconhece todo o mérito e todo o sucesso da construção civil, mas o mercado da locação ele ainda tem muito espaço para crescer. Nós, em comparação com os Estados Unidos, em comparação com a Europa, que outros mercados já estão de locação, que já estão bem mais maduros, nós estamos engatinhando, a palavra é essa. Então, a margem, o espaço para crescer, nós temos muita coisa. E temos grandes, o nosso desafio é capacidade de gestão, já listamos aqui os desafios, mas de uma maneira geral, o segmento da locação, nos últimos 10, 15 anos, desde a da reforma trabalhista, ele não caiu, o gráfico ele não caiu, ele só cresceu. E essa é a tendência normal, a gente sabe muito bem disso. Já chegaram oportunidades lá para a HSI dentro do setor. Talvez elas não tenham vingado justamente por não ter informações melhores. Então, tenho certeza que chegaram outras e aí, quem sabe? Sim. Inclusive, o Sindilec de Minas Gerais está à disposição. Quando você quiser ir a Minas Gerais, Belo Horizonte, você me fala para a gente. O Paulo, aconselho você a se aproximar mais do Paulo e da Analoc, né? Para você ir acompanhando, o pessoal da HSI também acompanhando, e nos ajudar, talvez, a desenvolver também a pesquisa de mercado. E tragam as empresas para falar conosco. Com certeza. Sim. Com certeza. O objetivo é esse. Sérgio, muito obrigado por você ter comparecido aqui no nosso último Lockcast de 2025. Foi um prazer muito grande te conhecer pessoalmente. Ter de você essas informações aí valiosas e fica à vontade para fazer suas considerações finais. Não, só dizer que é um prazer, foi muito grande meu também e estou aí, quando quiserem, será um prazer. Eu tenho certeza renovado voltar aqui. Eu tenho certeza que você ficou surpreso em conhecer um pouco mais do segmento da locação, que eu acho que você não conhecia tanto. Eu não conhecia tanto. É tanta coisa que tem tanta informação que tem no mundo, né? Mas eu tenho muita curiosidade de conhecer ainda mais. Eu acho que só despertou, igual você falou, né? Brilhou o olho para saber mais, porque o setor de serviços é um setor que a gente sabe que vai crescer aqui no Brasil. Você tem 200 e poucos milhões de pessoas que são obrigadas a viver aqui. Então, há uma tendência clara e inescapável de você ter esse tipo de expansão no setor de serviços. Então, vamos ver, né, se a gente constrói uma parceria aí mais adiante. Com certeza. Paulo, mais uma vez, parabéns pela sua gestão à frente da Analoc. E que essa pesquisa ela traga, né? Isso é inédito no Brasil, tá, Sérgio? Nunca houve essa pesquisa, a primeira pesquisa, né? Isso é um passo importantíssimo para a gente poder amadurecer o nosso segmento, trazer mais investimentos, dar mais luz para o próprio empresário que quer abrir um negócio, abrir uma locadora, ele entender quais são os números de mercado. Então, Paulo, você está de parabéns, viu? Eu tiro o chapéu para você, um grande amigo, além de um grande amigo, um grande profissional e um grande presidente à frente da Analoc, né? Parabéns, suas considerações finais aí. Bom, isso daí não sou eu, né? Isso aí é um grupo de pessoas, né? Temos 14 entidades filiadas, gente de muita qualidade, como a Alain. Isso aqui não é rasgação de seda, não. A gente admira, porque isso é um trabalho pro bono, né? Que a gente faz. Quer dizer, é um tempo que a gente dedica a contribuir para a melhoria do mercado e também aprender. Esses 2 anos que eu tive aí à frente da Analoc, eu aprendi muito. Você conhece muito o segmento, você fala com muita gente de regiões diferentes. Eu sou originário de um tipo de empresa de locação que atende determinados mercados. Eu passei a conviver com empresas menores, médias, que atendem segmentos diferentes. Foi uma experiência muito rica. Então, colocando para você de volta, isso é um trabalho conjunto. Eu acho que essa pesquisa vai agregar. Eu acho que tornar a federação vai enriquecer as entidades, como também o nosso programa contínuo de qualificação do empresário.
Então, temos 2 programas, um para pequenas e médias empresas, outro, digamos assim, de reciclagem, de um grau um pouco mais de sofisticação a um empresário maior, né, com a empresa maior. Então, com isso, a gente vai dar mais visibilidade ao segmento e atrair os grandes investidores de outros segmentos, mostrando que o segmento de locação é extremamente atrativo, de resultados de rentabilidade alta e, principalmente, é um mercado que está crescendo, tem tudo aí por fazer. Com certeza. Então, obrigado de novo e que o ano que vem vocês façam uns 50 Lockcast, né? Com certeza, faremos, com certeza. E para você, locador, não só de Minas Gerais, mas de todo o Brasil, que acompanhou o nosso trabalho ao longo de 2025, nosso muito obrigado. A iniciativa do Sindilec, a iniciativa da Analoc com os nossos programas é levar para você informação de qualidade para que você possa olhar mais para dentro do seu negócio, tomar melhores decisões e ter mais aí ânimo e fôlego para continuar a sua jornada de locador, porque o recado está dado. Pode continuar investindo na sua empresa e nesse mercado, porque tem futuro. Só que você também precisa fazer o seu papel, assim como nós também, como entidade, estamos fazendo o nosso. Então, fica aqui um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para você, para sua família, para todos na sua empresa. E esse foi o último Lockcast do ano de 2025 e em janeiro a gente volta de 2026 com mais informação e mais um Lockcast e também o mais Conexão Rental. Forte abraço para vocês, tudo de bom, até lá.